Boa noite, gente. Vamos começar o encontro, então, de emergência, né? Em parceria aí com a Abramed também. O tema de hoje vai ser sepse. Quem não me conhece ainda, meu nome é Natália Mansur. Eu sou clínica e emergencista, atualmente supervisora da residência de medicina de emergência lá do Odilon. Então, primeiro, né, conflito de interesses. Tem alguns episódios sobre sepse, né, no podcast Tópicos em Clínica Médica, que ainda tá on lá no Spotify ou qualquer agregador. Quem quiser acessar, eu acho que vale a pena para saber um pouquinho mais, que os podcasts são curtos e dar uma contextualizada e uma relembrada no que a gente vai falar na aula aqui hoje. Por que é importante falar de sepse? A gente gosta de falar sobre isso. Meu filho, mamãe está dando aula. Trancar a porta. E por que a gente gosta de falar sobre isso no inicinho, né, principalmente da residência? Porque sepse, por mais que a gente estude e saiba cada vez mais sobre o tema, a incidência só vem aumentando. Apesar desses dados serem antigos, eu participei hoje de um congresso online de sepse, da Global Sepsis Alliance, e aí o palestrante trouxe esses dados que a gente já sabia que em 2017 a mortalidade, né, de sepsis foi cerca de 11 milhões de pessoas no mundo e aumentou para 2019 13 milhões. Ou seja, sepsis mata mais do que Covid matou, mata mais do que HIV mata todo ano, mata mais do que a fome, mata mais do que a guerra, né? E mata mais do que câncer. Então, por isso que é importante a gente saber e falar sobre esse tema, principalmente no início de residência. E esses dados, né, que eu já trouxe aí dessa aula de hoje, já foram mostrados, né, no Lancet em 2020, são cerca de 48 milhões de casos de sepsis por ano no mundo. Isso a gente tem dados principalmente dos países desenvolvidos, né? Nos Estados Unidos, 250 a cada 100 mil habitantes por ano. No Brasil, esse número é quase o dobro. E por que esses números diferentes são relevantes? Porque, na verdade, sepse ele é um problema de saúde pública, principalmente porque os países mais pobres são aqueles que têm mais mortes relacionadas a sepse. E os dados que a gente tem, então, provavelmente eles estão subnotificados, né? E dentro do Brasil mesmo, essa publicação recente aqui, no Departamento de Emergência no Brasil, publicada agora, em 2023, mostra a diferença, né, de um hospital privado para um hospital público, como a probabilidade de sobrevivência ela é menor no hospital público. Isso está relacionado à disponibilidade de recursos, à indisponibilidade de vagas de terapia intensiva. Então, é um problema mais grave do que o que a gente tem controle ali nos nossos ambientes de assistência ao cuidado. Quando chega na nossa realidade, né, dentro do hospital, é a maior causa de morte intra-hospitalar, variando de 30% a 50% das mortes dentro do hospital, e a maioria dos pacientes que morrem é uma sepse menos grave. E quando a gente vai investigar esses óbitos, a maioria desses pacientes já chegou séptico, e o grande problema foi a não identificação desses pacientes precocemente como sépticos. E como eu falei da subnotificação, né, muitas vezes, assim, a gente não sabe, eu não sei falar o percentual de vezes que uma declaração de óbito ela é preenchida de maneira errada, mas o que a gente sabe é que se a gente coloca lá sepse, sem colocar o foco, por exemplo, sepse de foco pulmonar, sepse de foco urinário, sem falar sepse de onde, esse sepse que a gente preenche lá na declaração de óbito, ele vira código garbage. Gente, só um minutinho. Não, dá licença. Vai lá para fora, você tá não, cadê a foto? Desculpa, gente, é sempre assim. Tinha que estar amarrado os meninos. Tô brincando. Então, sepse,
quando você não coloca o foco, é um código garbage. Então, se a gente já tem esse número alto de mortalidade na sepse e de incidência no Brasil, sabendo que tem códigos errados que a gente está computando, imagina se tivesse os códigos corretos. Então, esses dados, com certeza, estão subestimados. E aí, como eu falei, a mortalidade que a gente vê na literatura de 30%, 40%, na verdade, já tem estudos mostrando que a mortalidade no Brasil pode chegar até 60%. E o que agrava mais ainda falar sobre sepse e entender mais sobre isso é que quando a gente fala em AVC, infarto, a população sabe o que a gente está falando, sabe identificar talvez que uma boca torta, um braço sem mexer, trata-se de um AVC, sabe identificar que uma dor no peito, com vômito e uma suadeira pode ser um infarto, mas e sepse? Só 6% dos brasileiros já ouviram falar sobre sepse. Então, isso deveria ser uma propaganda que a gente deveria ter no ponto de ônibus, em todos os lugares, como a gente faz com o AVC e com o infarto. Por quê? Porque a morte é cerca de 1 a cada 3,5 segundos por sepse. E, além disso, quem não morre pode enfrentar consequências pelo resto da vida. A gente está falando de amputações, está falando de sequelas, e um pós-sepse, igual a gente viveu no pós-Covid, né, uma síndrome que a gente viu que se arrasta e que traz consequências, a sepse não é diferente. Também, pós-sepse, ela precisa ser cuidada. Então, é um problema, né? A Organização Mundial da Saúde publicou essas recomendações e está cada vez mais atenta, tem metas para até 2030 a gente dar mais atenção para a sepse, por se tratar de um problema de saúde pública global, e dentre essas recomendações da Organização Mundial da Saúde está aqui, né? Promover treinamento dos assistentes de saúde com materiais educacionais, promover treinamento da população. Então, a gente, enquanto médico, enquanto fisioterapeuta, enfermeiro, a gente tem aí um papel de fazer com que essa síndrome ela seja difundida e que as pessoas parem de morrer tanto por causa dela. Então, o objetivo dessa aula é isso, a gente trazer essa frase, né? Pense, pode ser sepse? E aí, como que a gente vai fazer isso? Para trazer um pouco do porquê disso tudo e trazer um pouco da importância, falar um pouquinho do histórico, e assim a gente passa pelo diagnóstico e pelo manejo. A sepse, ela é descrita lá 400 anos antes de Cristo, e eles achavam naquela época que quem ficava séptico, na verdade, é igual a putrificação, igual é a febre, é um mal necessário. Nossa, ficou séptico, infelizmente, vai morrer, não tem mais o que fazer. Com o advento aqui do microscópio e a identificação dos micro-organismos ficou mais focado no micro-organismo, então parecia ser uma infecção generalizada, achava-se, não, pegou aquele micro-organismo, já era, vai ficar séptico, não tem o que fazer. Mas com a evolução da descoberta dos meios de cultura e do antibiótico, viram que talvez não era bem o micro-organismo, porque dava um antibiótico que combatia aquela bactéria, e mesmo assim o paciente ficava séptico. Então, demorou muitos anos para a gente descobrir que, na verdade, a sepse ela é um desbalanço entre a resposta pró-inflamatória e a resposta anti-inflamatória. Então, a gente tem, na verdade, essa seta vermelha, né, mais acentuada, e a azul menos. Então, a gente tem um excesso de inflamação. Então, tem a ver com o hospedeiro, tem a ver com o paciente, o desenvolvimento da sepse, e não necessariamente com o micro-organismo. Então, por muito tempo, a gente encarou a sepse como uma resposta inflamatória sistêmica a uma infecção e ponto, né? A gente sabe que hoje ainda tem parte disso, mas mudou um pouquinho. E desde 1992, com a publicação do consenso, das definições, né, que foi o sepsis 1, a gente desenvolveu, depois dos anos, uma campanha de sobrevivência à sepse, que ela vai sendo atualizada a cada 4 anos, com o quê? Com o objetivo de reduzir a mortalidade em 25%. Entendeu-se que é um problema grave, que mata muita gente, e aí a gente viu o que vai fazer, então, para reduzir essa mortalidade. Então, o Surviving Sepsis é a bíblia
da sepse, né, a nossa grande referência, e ela foi passando por transformações, é isso que a gente vai falar agora. Como no início, né, e aqui acho bom sempre relembrar o que é CIRS, porque hoje em dia tem muito acadêmico que eu pergunto e não sabe o que é CIRS mais. CIRS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, é quando você tem 2 critérios dessas 4 possibilidades, né? Tem alteração de temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, PCO2, ou alteração do leucograma. Antigamente, se você tinha 2 desses, mais um foco infeccioso, era o que a gente chamava de sepse. E para ser uma sepse grave, você tinha que ter a sepse, que é aquilo que eu falei anteriormente, mais uma disfunção orgânica. Isso mudou, mas é importante a gente trazer um racional aqui, o que é disfunção orgânica, né? Trazendo para o básico mesmo. E aqui eu gosto sempre de relembrar, né, crânio, caudal, o que é uma disfunção orgânica. Então, é um rebaixamento do sensório, é uma hipoxemia, né, é uma hipotensão. Então, raciocinando, né, um órgão vital, né, o coração, o que tem que acontecer para isso ser chamado de uma disfunção orgânica? Só acelerar o coração é suficiente? Não, tem que ter uma repercussão no débito cardíaco, tem que ter uma repercussão na pressão. Né? O que é uma disfunção orgânica no fígado? Vai ser o aumento da bilirrubina, na coagulação, né? A queda das plaquetas, e renal é oligúria ou aumento da creatinina. Então, assim fica mais fácil. E basicamente, o que a gente fez, relembrando o que é disfunção orgânica, e foi o que teve de grande mudança a partir de 2016 com o sepsis 3, né? Foi que igual, então, peraí, a CIRS não está querendo trazer muita coisa para a gente, não. Será que a gente não vai usar a CIRS mais? Será que a gente tem que focar nessas disfunções orgânicas que eu acabei de falar? Então, o sepsis 3 veio discutir isso e percebeu, ó, na verdade, quando a gente fala em sepse, que é só CIRS mais uma infecção, a gente não está traduzindo esses números em mortalidade, não está traduzindo a importância dessa entidade. Então, agora, sepse vai ser o que antigamente a gente chamava de sepse grave, é quando você tem uma disfunção orgânica. E as disfunções orgânicas que eu acabei de falar, os critérios para operacionalizar, basicamente, eu relembrei com vocês o que é o SOFA, que ele faz essa categorização, né, essa pontua cada uma dessas disfunções de órgãos que eu acabei de falar, e se você tem, então, uma infecção e um SOFA maior do que 2, um delta SOFA, tem que lembrar disso, né, se o paciente já tinha uma alteração renal, tem que ser uma alteração do que ele já tinha basal, então esse é o critério que usou-se para operacionalizar o que é sepse, é uma infecção mais uma disfunção orgânica que a gente vai diagnosticar com o SOFA maior ou igual a 2. E aí, relembrando cada um deles, né? O SOFA é fácil da gente consultar, mas é fácil da gente raciocinar também, né? É um Glasgow rebaixado, é uma hipoxemia importante, né? Uma hipotensão, é aumento de bilirrubina, é aumento da creatinina ou oligúria ou consumo de plaquetas. E aí, então tá, eu já aprendi que para diagnosticar sepse é infecção, mais um SOFA maior que 2. Mas e para triagem de sepse? O que esse sepsis 3 trouxe? Ele trouxe o Quick SOFA, né, que ele é bem menos robusto que o SOFA, porque não precisa de laboratório, podia ser feito à beira do leito e basicamente era hipotensão, alteração do estado mental e taquipneia. Se tivesse mais do que 2 pontos, era um critério de alto risco para sepse. Se fizesse sim, então aí sim você fazia o SOFA para poder diagnosticar a sepse. Se o Quick SOFA era menor, mas ainda suspeitava de sepse, você ia cair em fazer o SOFA para garantir que não tinha nada e ficar monitorizando o paciente. Qual que era o problema do Quick SOFA na época, né? Para a predição de mortalidade, ele foi comparado ao CIRS, né? E ele tinha uma especificidade bem maior do que o CIRS. O CIRS era muito sensível e o Quick SOFA era mais específico. E aí foi aquela emblema, né? Trocamos sensibilidade por especificidade, então tem mais gente que vai ficar de fora. E um outro problema é que ele foi lançado para ser utilizado só com o step 1 aqui de uma liberação, vamos dizer assim, de uma ferramenta de prognóstica, né? Em vez de só derivar, a gente precisa de um estudo de validação, precisa de uma análise de impacto, e não passou por nada disso e já foi liberado como uso. Ficou aquela dúvida, CIRS ou Quick SOFA, e hoje a gente já tem a resposta disso, né? De que, na verdade, o que o Surviving Sepsis
liberou é que, beleza, nós vamos pegar o sepsis 3 e vamos mudar a definição. Sepse é uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada a uma infecção. Essa é a definição de sepse. E choque séptico, quando você tem uma disfunção circulatória, celular, metabólica. Isso aqui é o que mata, é isso que a gente tem que focar. E se a gente não trata a sepse, que evolui para o choque séptico, então por isso que a gente tem que focar nisso. Survival sepsis foi pelo caminho fácil, né, de só pensar nas mudanças das nomenclaturas inicialmente, de que toda sepse seria grave. Tá, mas e o quicksilver? O que a gente faz? Né? Lembrando da mudança aqui do lactato, que também passou a ser presente na definição do que é choque séptico, que é uma hipotensão refratária volume, mais necessidade de aminos e o lactato maior do que 2. Na briga, então, do quicksilver com o CIRS, né? Quem que vai ganhar? A sensibilidade, a especificidade, e aí hoje a gente já sabe que, na verdade, quem está ganhando é o NILS. E aí vem, meu Deus, estou entendendo mais nada, né? O que ela está falando? É, basicamente isso mesmo. O NILS, quem assistiu a aula de ABCDE, que está lá, né? Emergência.odilon, quem não assistiu, vai lá dar uma olhada. O NILS, ele é um score que ele ajuda na detecção da piora do paciente, da deterioração do paciente. E, basicamente, o que ele olha? Ele faz um ABCDE no paciente, né? Ele olha via aérea, ele olha se o paciente está com repercussão pulmonar, ele olha a condição cardíaca, se tem alteração de pressão, frequência cardíaca, ele olha o nível de consciência e ele olha a temperatura. Então, é um ABCDE estruturado com pontuações, e ele já foi comparado com o CIRS e com o quicksilver. Por que ele é que vem sendo a bola da vez? Porque ele tem a sensibilidade do CIRS, vocês podem ver aqui em vermelhinho, o CIRS onde que está na curva ROC, e a especificidade do quicksilver, olha aqui, em azul. E aí, em verde, o NILS, ele está sendo superior a esses dois, com as qualidades de um e de outro. Ele foi inicialmente descrito para ajudar a gente na frequência de monitorização do paciente. Então, se o NILS deu 0, teoricamente, você pode ficar 12 horas sem reavaliar o paciente, que a chance dele morrer ou evoluir mal nessas 12 horas é muito pequena, bem como quando ele 7, você precisa de uma monitorização contínua, porque esse paciente com NILS maior ou igual a 7 é um paciente que tem chance de piorar no próximo minuto, nos próximos 15 minutos. Então, esse é um paciente que você vai ter que monitorizar mais de perto. E aí, toda vez que você fizer o quicksilver com os dados que você colocar, então vamos supor, quicksilver deu 2 porque pegou a frequência respiratória alterada e alteração do estado mental, se você fizer o NILS, vai dar a pontuação alta, né, que o corte geralmente a gente usa é maior do que 5, para pensar que pode ser sepsis. Então, vários estudos já foram feitos especificamente no departamento de emergência, especificamente sobre sepse, e aqui, ó, em azul, o NILS vem se mostrando um melhor preditor de gravidade, de sepse, né? Aqui fresquinho, essa meta-análise agora de 2022, que já foi comparar diferentes instrumentos de piora rápida, né? Porque tem o NILS, tem o MILS, tem o NILS 2, tem outros que também são utilizados, mas especificamente aqui, ó, o resultado mostrado, né, de que o NILS, principalmente com corte de maior ou igual a 5, ele é um bom preditor de piora e de mortalidade para pacientes com infecção, para pacientes com sepse. E aqui, esse também, de 2023, publicado no ele reforça aquela crítica que a gente já tinha ao quicksilver, de que as ferramentas sepse, elas têm um desempenho variável, elas precisam de ser validadas de acordo com a população que vai ser usada, né? Esse estudo comparou lá na África com os Estados Unidos, diferentes scores, e viu que, de acordo com a população, o score se comporta de uma maneira diferente. Mas, em geral, ele trouxe uma atualização que já está até no Dynamed, de que o NILS ele tem uma sensibilidade moderada a boa para predizer mortalidade em 28 dias em uma efetividade de agora, 7 de abril, né? E é o que o Surviving Sepsis trouxe para a gente sobre
o NILS e sobre o Quicksilver. Lá, se vocês forem ver no Survive Sepsis, está falando, nós recomendamos contra o uso do Quicksilver, comparado ao CIRS ou ao NILS, como uma ferramenta de triagem isolada para sepsis ou choque séptico. Então, a bola da vez que a gente tem defendido é o NILS mesmo, com esse corte, né, que foi a campanha que o Hospital Sírio-Libanês fez no sepsis e nas UPAs, de um NILS maior ou igual a 5, mais um foco infeccioso, é como a gente vai agir para fazer o SOFA, pensar em começar um tratamento inicial para sepsis, pois, se não for sepsis, a gente suspende o protocolo. E aí, beleza, a gente já viu que o NILS é um bom aliado, né? Que o SOFA é um bom aliado, a gente precisa saber essas duas ferramentas para trabalhar na porta, para atender um paciente grave, porque elas vão nos ajudar a pensar em sepsis. E o que é mais que é importante a gente falar também? Lembrar dos fatores de risco para a sepsis, né? Paciente que internou nos últimos 90 dias, né? Paciente que tem os fatores predisponentes para pneumonia, tem uma disfagia, alguma coisa que fale a favor de ter mais chance de ter pneumonia, pacientes com comorbidades, principalmente imunossuprimidos, pacientes oncológicos, diabéticos, pacientes obesos, maiores do que 65 anos, paciente que já tem alguma cultura positiva para algum micro-organismo resistente, esses pacientes a gente sempre tem que ter um limiar mais baixo para pensar em sepsis. Esses pacientes são aqueles que a gente tem que ter medo. Nossa, será que ele está séptico ou não? Antes de liberar. Lembrar do idoso, do diabético e de pacientes que tomam beta-bloqueadores, que a frequência cardíaca ela pode estar inapropriada, como hipotensão, então às vezes o paciente vai estar hipotenso com uma frequência falsamente normal, e lembrar do outro lado também, que em pacientes jovens a frequência cardíaca ela pode estar alta sem ainda estar cursando com hipotensão, que a hipotensão vai vir um pouco mais tardia. Então, para a gente não deixar enganar esses fatores como sinais de alarme para a gente pensar em sepsis, principalmente também em paciente hipertenso, que às vezes ele vai estar hipoperfundido, vai estar até com um lactato mais alto, ou vai estar oligúrico, algum outro sinal, mas a pressão dele ainda vai estar falsamente normal, porque a pressão habitual dele vai ser mais alta do que a gente está vendo ali. Então, sempre lembrar de perguntar a pressão basal. São coisas que parecem bobas, mas é o que a gente vê todo dia na discussão de óbitos de pacientes que deviam ter sido pensados como sépticos e não foram, né? Então, beleza, a gente falou um pouquinho de como diagnosticar, vimos o histórico, o que mudou, e agora a gente entra na parte do manejo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Você, depois a gente discute, então. O manejo, né, ele foi mudado, né, desde 2001, com o Rivers, né, que é esse senhor aí simpático, que ele descreveu o que era o choque séptico. E ele falou: o choque séptico é um choque distributivo com componente hipovolêmico e cardiogênico. Então, eu vou propor um jeito de tratar isso. Então, ele propôs o Early Goal Directed Therapy, né, que é early de precoce, Goal Directed, porque ele tinha metas, né, uma PVC entre 8 e 12, uma pressão média maior que 65, uma saturação venous central maior que 70, e as terapias do que precisava ser feito para chegar nessas metas. Então, ele fez 2 grupos, né, um grupo trata de sepsis do jeito que você sabe, e o outro grupo, vamos fazer do jeito que eu estou falando, e ele reduziu, com essa proposta dele, a mortalidade em 16%, que configurou uma redução de mortalidade em 28 dias no NNT de 6. Então, a cada 6 pacientes que você fazia do jeito que ele estava falando, um ia deixar de morrer. Então, foi uma coisa muito inovadora em 2001. Tinha que fazer uma inserção precoce de catéter venoso central, porque tinha que ser guiado por PVC, por saturação venosa central, né? Tinha a transfusão até o hematócrito maior do que 30. Então, foi um protocolo que foi utilizado por muitos anos e que muita gente aprendeu a tratar sepsis desse jeito, e aí a gente vai desconstruir esse protocolo agora, né? A campanha foi muito embasada, Survive Sepsis, nesses desfechos que o Rivers mostrou, e tinha essa proposta de reduzir a mortalidade mundial aí em 25% se a gente difundisse isso para todo mundo,
em pacotes de 6 horas, e até 2016 era assim, então a gente foi 15 anos quase tratando sepse dessa forma. E aí, como que a gente vai desconstruir isso agora para ver que a coisa ficou bem mais simples do que era antigamente, né? Até 2018, o que foi mudando? Mudou para um bundle de 1 hora, que agora já virou 3 horas, e simplificou bastante. Não tem mais aquele protocolo todo. Agora são 5 passos, basicamente 4 coisas que a gente tem que prestar atenção, e é isso que a gente vai falar agora, que é lactato, hemoculturas e antibiótico, volume e aminas, que ao invés de ser em 1 hora, agora mudou para 3 horas. Então, vamos focar nesse bundle, que é isso que a gente tem que sair daqui sabendo hoje, além dessa primeira parte que a gente falou. Lembrar do lactato. O lactato é defendido que você mensure o lactato nos primeiros 15 minutos de um paciente que você está suspeitando de sepse. Ah, veio positivo? É sepse? Não. Lembrar dos falsos positivos, principalmente paciente que tem convulsão, paciente com insuficiência hepática, né, com cirrose, que vai demorar a clarear o lactato, em paciente com outro tipo de choque ou isquemia, lembrar que o lactato não é específico de sepse, e em alguns tipos de medicações, como principalmente metformina. Medir o lactato nos primeiros 15 minutos, é só isso que tem para fazer? E aí tem uma novidade de fevereiro, novidade que já está velha, né, de 2018, que foi o Andrômeda, um estudo que comparou. Ele queria demonstrar a superioridade da perfusão periférica, né? Então, medir a perfusão periférica apertando 10 segundos com um vidrinho, né? E aí, depois de 10 segundos, ver se era maior ou menor do que 3 segundos. Maior ou igual a 3 segundos, ele ia para o grupo que ia comparar com o lactato, que ele queria mostrar que ver uma perfusão reduzida, né, maior do que 3 segundos de tempo de enchimento, seria melhor do que o lactato. O estudo não conseguiu comprovar que a perfusão era melhor, mas ao mesmo tempo não mostrou diferença. Ou seja, o que isso quer dizer? Que pelo menos é igual. Você ter o clareamento de lactato maior do que 20% em 2 horas e olhar por tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos seria igual, né? Se o estudo tivesse sido desenhado para mostrar que era igual, certamente a diferença seria significativa. Tem várias críticas ao estudo, mas o que a gente sabe hoje é que a perfusão capilar periférica, o tempo de enchimento capilar pelo Surviving Sepsis é reconhecido como um dos guias na ressuscitação do paciente junto com outras medidas de perfusão. Um nível de evidência baixo, né, fraco, mas que é uma opção para lugares que não tem lactato. O segundo ponto, além de medir o lactato ou ficar de olho na perfusão, é hemoculturas, né? Coletar as hemoculturas preferencialmente antes do antibiótico, mas não atrasar o início do antibiótico se isso for demorar. E por que não demorar o antibiótico? Porque a cada hora de atraso na administração do antibiótico, a gente aumenta a mortalidade. Então, aqui, ó, 1 hora, a mortalidade está aqui, com 12 horas, a mortalidade sobe exponencialmente, aí, né? Então, lembrar, principalmente, de não passar, né, da primeira hora, mas não passar necessariamente dessas 3 horas, que é até guiado por isso que o bundle mudou de 1 hora para 3 horas. Depois das 3 horas é que sobe assustadoramente. Lembrar, então, estou na dúvida, não sei se é sepsis, não sei se está na dúvida, limiar tem que ser baixo, tem que pensar para mais em ser sepsis no início, do que deixar para pensar 48 horas depois de ser tarde demais, né? Inicialmente, um antibiótico de largo espectro, mas lembrar, focado na queixa do paciente. Se é urinário, vamos dar um antibiótico focado na queixa urinária. Se tem uma queixa respiratória, focado na queixa respiratória. E não necessariamente nós vamos sair dando mero e vanco para todo mundo que chegar. Controle do foco é essencial, então não pode esquecer, estou com abscesso, e o paciente está séptico por conta do abscesso. Se não abordar o abscesso, o paciente não vai melhorar, vai ser cachorro correndo atrás do rabo. Então, lembrar desse controle de foco e sempre lembrar de cobrar as culturas e de escalonar assim que possível. Né? Então, esse largo a gente tem mudado cada vez mais para um espectro adequado e não esquecer desse controle de foco. Beleza, já olhei o lactato ou perfusão capilar, ou os dois, escolhi hemoculturas, comecei antibiótico e o volume. Como é que eu faço o volume?
Antigamente tinha opção do cristalóide ou coloide. Isso já caiu por terra, né, com o Albus lá desde 2014, mostrando que não tem diferença em mortalidade em dar albumina ou dar cristalóide. Então, beleza, a gente não dá coloide, a gente vai dar cristalóide, porque dá menos eventos adversos, é muito mais barato, é muito mais acessível. E aí, quanto de cristalóide? 30 ml por quilo em até 3 horas. 30 ml por quilo para todo mundo, e aí eu peguei esse gráfico do Scott Weinger, mas eu fiz uma adaptação minha que eu acho que fica mais didático. Eu dou 30 ml por quilo em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou ver se o paciente está respondendo, porque não adianta eu ficar dando soro, vendo que o paciente não está respondendo, eu vou dar 30 ml por quilo, depois que eu vou ver, realmente, essa sistólica não subiu, continua 60. Não dá, né? Então, eu tenho que guiar por responsividade. Mas antes de responsividade, eu tenho que pensar o quê? Tolerância. Eu vou dar 30 ml por quilo, mas eu dei 5 ml por quilo, o paciente está afogando, tá conseguindo nem respirar de tanto soro que tem no pulmão dele. Eu vou continuar dando? Não vou. Né? Então, em primeiro lugar, tolerância, depois se o paciente está respondendo, e por último, esse dado que é empírico aqui, de 30 ml por quilo. A gente tem visto cada vez mais os estudos mostrarem que os pacientes têm recebido menos volume, porque a gente tem visto que menos volume tem sido melhor para os desfechos. E qual cristalóide? Basicamente, o que a gente tem disponível? É o cloreto de sódio, 0,9%, ou o Ringer lactato. Qual que é a diferença dos dois? Principalmente, a diferença aqui é a quantidade de cloreto e a quantidade de sódio. É a grande diferença. Preço não parece ser algo relevante mais. Antigamente, a gente reservava o Ringer porque era mais caro, agora acho que é disponível, se alguém não tiver disponível, depois conta para a gente. E aí, compararam, né, em pacientes não críticos, o cristalóide com o Ringer, e aí o que eles viram, né? Uma tendência aqui de menos eventos, uma tendência importante, né? De menos eventos adversos renais com o Ringer, que é o que eles chamam de cristalóide balanceado, né? Com NNT de 111. E aí, para pacientes críticos específicos, o SMART é um estudo que foi lançado junto, publicado no New England, eles viram aqui, ó, para sepsis, especificamente, o Ringer, ele teve um NNT de 24 para mortalidade e de 20 no geral, principalmente para substituição renal, ou seja, uma tendência aqui bem colocada de redução de eventos adversos renais e de melhora de mortalidade se a gente usar a Ringer comparado à cristalose. Então, por que não, né? Por que não? E aí, alguns casos não, porque principalmente pacientes neurológicos, né? Porque a diferença do sódio, alguns pacientes que recebam hemocomponente junto e alguns tipos de drogas, mas são casos muito raros e específicos que dá para a gente manejar bem, colocando Ringer em outro acesso, alguma coisa do tipo. E a grande defesa fisiopatológica aí é da presença do cloreto mesmo, que é um vasoconstritor renal, diminui a perfusão renal, e aí parece o que se defende é que os desfechos são melhores com Ringer por causa disso. Então, Ringer, né, se tiver disponível, a gente tem estudos aí que falam a favor. Se não tiver, cloreto de sódio, com certeza vai ser a outra opção. E além de soro, o que mais que a gente faz, né? Antigamente tinha essas metas de guiar por PVC, saturação venosa central. Teve um estudo que comparou saturação venosa central com clareamento de lactato e eles foram semelhantes, ou seja, a saturação venosa central foi caindo por terra e com aquele estudo Andrômeda, então, que comparou perfusão periférica, né, tempo de enchimento com lactato e também foi igual, ou seja, a gente está evoluindo para cada vez ser menos invasivo. E aí, nesse momento que a gente discutia, será que eu vou continuar medindo PVC, será que eu vou continuar medindo saturação venosa central? Fizeram a mesma pergunta que o Rivers fez lá em 2001. Em pacientes, ainda a gente chamava de sepse grave ou choque séptico. Essa terapia guiada por metas, comparada ao cuidado usual,
ela trouxe diferença em mortalidade, tempo de internação? Ou seja, essa tendência da gente ser cada vez menos invasivo, ela foi trazendo novos estudos que começaram a questionar, será que eu tenho que medir PVC? Será que eu tenho que colocar acesso central mesmo? E fizeram essa mesma pergunta, que foram esses 3 estudos por volta lá de 2016, 2015, que foram liberados, foram o Process, o Arise e o Promise, que basicamente fizeram a mesma coisa que o Rivers fez lá atrás, dividiu em 2 grupos, trata do jeito que você sabe, ou trata do jeito que eu estou falando, e aí eles quiseram meio que questionar o jeito que o Rivers tinha colocado. E qual que foi o resultado disso? Né? Comparando o Early Goal Directed do Rivers com o cuidado usual, mostrou que não teve diferença e teve até uma tendência aqui de favorecer o Early Goal, mas que não foi significativo. Ou seja, todo mundo pirado, né? Então, não estou entendendo mais nada. Você falou que o Early Goal, ele reduzia a mortalidade com NNT de 6, anos depois alguém estuda e fala que, na verdade, o Early Goal está que nem tratar cuidado usual. Mas é o que a gente discutiu bastante na época, né? Se pedir alguém para tratar sepse hoje, não vai ter tido influência do que o Rivers ensinou desde 2001? Com certeza vai, né? O que esses estudos trouxeram, na verdade, foi essa tendência de menos invasão e trazer opções para esses métodos de avaliação de volemia, de perfusão, que eram invasivos. Então, preferir medidas clínicas, né? Perfusão capilar, a resposta da frequência cardíaca, análise da perna, pulmão, cardio, junto com tração à beira de leito, manobra de elevação dos membros, né? Que é o leg raising, bolas resposta, e cada vez menos famoso e menos defendido as medidas invasivas como PVC e saturação venosa central, né? E a lactatemia, que também vem nessa onda de também vir sendo substituída ou pelo menos equiparada à perfusão periférica. Ou seja, esses estudos trouxeram, e a evolução, né, desse histórico todo de sepse, mostraram para a gente que a gente tem que focar na avaliação clínica do paciente à beira do leito. Ou seja, tem uma pressão arterial média maior do que 65, e isso é o que vai garantir a perfusão dos órgãos vitais. E, de novo, aquela discussão, né? O que é disfunção orgânica? O que são os órgãos vitais? É a gente ficar de olho. Está tendo uma boa diurese? Como é que está como é que está a sonda? Como é que está a evolução da diurese desse paciente? Como é que está o sensório desse paciente? Ele estava rebaixado, eu dei um monte de volume, agora ele está acordadinho. Como é que está a perfusão capilar e como que está o clearance de lactato? Então, é isso que a gente tem que ficar à beira do leito, ao lado do paciente, observando. Se ele tiver com isso aqui sob o nosso controle, então significa que está tudo bem. Se alguma coisa dessas não está indo bem, significa que a gente está precisando fazer alguma coisa que a gente não está fazendo. E não necessariamente guiado lá naquele protocolo. Beleza, mas e as aminas, né? Que horas, então, você falou que são 4 coisas importantes, que horas que a gente vai falar delas? O Andrômeda trouxe essa discussão também, né? Pacientes que têm uma hipertensão crônica, se a gente deveria focar não em 65 de pressão arterial média, mas de uma pressão maior, talvez o foco desses pacientes hipertensos vai ser 80, 85, e aí essa discussão ficou forte. Tem alguns estudos que conseguem mostrar alguns desfechos, né, que se a gente deixa um nível mais alto para pacientes hipertensos, você está reduzindo mais os danos renais, mas ainda são estudos incipientes, a gente ainda não consegue afirmar nenhuma mudança de conduta em relação à pressão arterial média, mas ficar de olho. O paciente hipertenso, quanto que era a pressão habitual dele? É a mesma discussão de emergência hipertensiva e urgência hipertensiva. Talvez o basal dele sendo mais alto, talvez a gente vai ser um pouco mais permissivo e não focar só em 65 de média, mas isso aqui, por enquanto, off-label. Mas qual que é o racional disso? Que não adianta a gente ficar enchendo o tanque, né? Não adianta a gente ficar dando volume, se esse volume não chegar nos órgãos, não acontecer realmente a perfusão e esse volume não chegar onde que a gente precisa. Então, por isso que as aminas, né, a norepinefrina, com esse sensor trial, ela ficou mais em discussão. Foi um estudo que comparou, né, dar uma dose baixa de noradrenalina em pacientes com
sepse e hipotensão, se você conseguir o controle do choque melhor em 6 horas, comparado a dar a nora só depois de dar o volume, e teve, sim, uma tendência de melhora da mortalidade, não foi significativo, mas com certeza, e era meio óbvio, né? Você vai dar nora, você vai controlar melhor os níveis de pressão média, mas também teve uma tendência de redução de diálise, de uma melhor performance do ponto de vista de função renal, trazendo a discussão, né, de que a nora a gente vai entrar cada vez mais precoce. Então, em 2018, o Surviving atualizou que comece nora em pacientes hipotensos durante ou depois da ressuscitação do fluido para manter uma média acima de 65, trazendo o racional: não espere dar 2 litros ou 3 litros de cristalóide para pensar em começar a noradrenalina. Então, começar os vasopressores periférico, né, para melhorar antes de terminar o volume todo. Ah, meu Deus, mas periférico, né? A discussão é essa, a gente está cada vez sendo menos invasivo, e já tem revisão sistemática que nos traz essa tranquilidade. Foi uma discussão muito rica na época, lá uns anos atrás, de que é seguro, né? Já tem até um sumário aqui de boas práticas para como começar uma nora no periférico e não fazer mal para o seu paciente. Lembrar sempre, né, Gelco 20 ou 18, não começar na mão, nem no punho, um máximo de horas aí aceitável, e fazer um protocolo de reavaliação para não evoluir com necrose. E esse estudo do Sensor Trial, mais de 50% dos pacientes usou nora no periférico, então trouxe mais dados de segurança e estimulou mais estudos para que a gente ficasse mais tranquilo. Então, gente, falei muita coisa, espero que vocês tenham pegado os pontos-chave aí, mas o principal é entender que sepsis é uma emergência. A gente está deixando cada vez menos complexo a forma de abordar a sepse, e o mais importante do que saber ressuscitar o paciente, que é essa segunda parte da aula, é reconhecer que se o paciente é séptico ou não. Porque se você não reconhece, você não consegue dar sequência no que precisa para tratar a sepse. Então, é reconhecer, para depois ressuscitar bem. Lembrar que precisa reavaliar, não é só começar o protocolo e sair, vou tomar um café, não. Tem que estar à beira do leito ali, reavaliando o paciente e referenciar. Não estou dando conta, o paciente não está melhorando, peraí, vão pedir ajuda, vão mandar para o CTI, não tem leito no CTI, vão dar uma discutida, né? A sepse deveria ser igual um AVC na trombose, deveria todo mundo sair correndo e começar um código de sepse para reduzir a mortalidade, né? Então, resumindo, é isso. A gente espera que isso se multiplique aqui, porque a gente só vai melhorar o cuidado que a gente tem se a gente melhorar o reconhecimento, se a gente melhorar a educação da sepse. Beleza? Acho que a gente tem uns minutinhos aí para discutir. Parabéns, doutora Nath. Mais uma Obrigada. revisão sistemática com meta-análise sobre sepsis. Muito bom. A gente foi acostumado com o early goal, né? Nas antigas, sepsis era uma coisa trash demais na sala de emergência, tomava muito tempo de todo mundo. E hoje em dia a gente vê uma condução, né? A gente tem a comparação, uma condução muito mais leve, né? Muito mais tranquila de ser dada e cada vez mais leve, mais permissiva. Então, isso facilita muito o cuidado, só tomar cuidado para não criarmos negligências de tempo, né? Com isso. Tem umas variações, algumas coisas se tornaram mais permissivas, um tempo maior para TB, volume titulado, mas tem em mente, né, o foco constante nos alvos, para a gente não perder o objetivo. Maravilhosa aula. Parabéns. Beijo. Obrigada. Nath, parabéns pela aula. É a terceira vez que eu assisto essa aula sua, e cada vez que eu assisto tem uma atualização nova. Você faz a aula. Nossa, Nath, meu sonho é saber fazer slide igual você, tá? Quando eu crescer, eu quero ser assim. Porque o trem sai, faz um efeito. Aí, ai meu Deus.
Agora, igual o Bernardo falou, eu concordo com ele, facilitar esse manejo da sepse é muito, muito importante, ser mais permissível algumas coisas, facilitar, não tem lactato, eu estou numa UPA, num posto de saúde, vamos ver a perfussão periférica, simplificar assim. Eu não sabia do bundle de 3 horas, eu estava na 1 hora ainda, mas igual você falou, o negócio tem que ser medular, você tem que primeiro pensar, você tem que pensar em sepse, pensou, vão seguir os passos, vão fazer o máximo que vai acontecer depois, já a gente não era sepse. Vamos tirar o antibiótico e tirar as medidas, porque, igual você falou, a mortalidade, eu fiquei chocada, inclusive com o primeiro slide que você colocou, dos dados atuais, né? Meu Deus, muito grave. Então, eu acho que essa aula tinha que ter todo ano, viu? Ah, tem que ter, né? Embora eu já tô assim, meu Deus, parece que todo mundo já sabe isso tanta vez que Não, eu não, já vi igual, aula, não, mas não igual eu sabe. falei. É a terceira vez e é sempre coisa nova. Porque É. a sua aula não é assim, vamos fazer uma aula de sepse, é uma atualização em sepse. Uhum. É. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Depois vou te ensinar a fazer uns slides. Tem um segredo que é muito fácil. Eu quero mesmo. Chama-se Canva, né? Mas eu acho que é isso, né? Aquele slide de hoje foi muito bom, porque teve esse congresso hoje, eu consegui participar da primeira parte dele, e é assustador aqueles números ali, né? Tipo, a gente fica focado em ficar com medo de câncer, ficar com medo de guerra, ficar com medo de Covid, e sepsis está marcando horrores, e a gente não está preocupado, né? Parece, a gente não está vendo. Então, o fato de eu ter participado da comissão de óbitos me abriu os olhos, assim, do quanto que a gente deixa passar, sabe? Essa aula realmente tem que ir para ortopedia, para vascular, para neuro, para todo mundo que dá plantão na porta, porque é reconhecer precoce. Às vezes vai ser para mais, tá tudo bem, ninguém vai achar ruim de ser para mais. Agora, achar ruim de morrer, todo mundo vai, né? O Felipe está comentando aqui, surreal a epidemiologia da sepsis. Obrigada, gente. Bom, você terminou de gravar aí? Você deu. Uai, eu não tô Ixi, achando. Será que parou de gravar? Porque eu não tô vendo o botãozinho de gravar aqui. tá Ah, não. recording aqui.